Damos início ao painel 3, Governança e Tribunais de Contas Contemporâneos, a importância da accountability democrática. Convidamos a subir ao palco como mediador deste painel, presidente da Audicom, ministro substituto do TCU, Marcos Benquerer Costa. Como palestrantes, como painelistas, convidamos o membro do Tribunal de Contas Europeu, João Figueiredo, João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo. João Figueiredo exerce as funções de membro do Tribunal de Contas Europeu desde 2016. Anteriormente, exerceu as funções de juiz conselheiro do Tribunal de Contas de Portugal. Foi membro do Governo de Portugal, do Ministério das Finanças, como secretário de Estado da Administração Pública de 2005 a 2008. Teve uma longa carreira como autodirigente na administração pública portuguesa. Foi dirigente na administração de Macau. Publicou muitos trabalhos em matéria de finanças públicas nacionais e da União Europeia, controle financeiro externo e independente, administração pública e ética no serviço público. E convidamos, então, a também integrar esse painel o advogado, presidente do IPDA, doutor Edgar Guimarães. Dr. Edgar Guimarães é advogado, pós-doutor em Direito pela Unisalento, na Itália, mestre e doutor em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, IPDA, árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, conselheiro do OAB Paraná, autor de livros e artigos jurídicos. Convidamos, então, a conduzir o painel, ministro Benquerer, com a palavra. Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início ao terceiro painel desse evento, que já se mostra um grande sucesso. Eu estive aqui de manhã, dois painéis de altíssima qualidade técnica. E nosso painel agora é sobre governança e tribunais de contas contemporâneos, a importância da accountability democrática. Nós temos aí dois ilustres palestrantes, João Figueiredo, que é membro do Tribunal de Contas Europeu, e Edgar Guimarães, doutor Edgar Guimarães, advogado, presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, e conselheiro da UAB. O nosso conselheiro, o professor Fernando Vernalha, teve um problema médico agora na hora do almoço, teve que cancelar, na última hora. Nós esperamos que não seja nada grave, desejamos melhoras para o nosso professor. O primeiro palestrante, João Figueiredo, vai falar sobre o Tribunal de Contas Europeu, uma instituição da União Europeia. Esse tema, tribunais de contas e controladorias, é sempre um tema muito discutido, né? Não sei se todos aqui se lembram, em determinado momento nos países da América Latina, houve a extinção de alguns tribunais de contas e que foram transformados em controladorias, que eles entenderam que seria um sistema que funcionaria melhor, né? E, para nós aqui no Brasil, muito nos alegrou quando a própria União Europeia adotou o sistema de tribunais de contas. Eu estive, no primeiro semestre, representando o Tribunal de Contas da União, num evento lá no Equador. O Equador, originalmente, tinha um Tribunal de Contas, aí foi extinto e criado uma controladoria. E, no início deste ano, o evento estava justamente discutindo a recriação do Tribunal de Contas, porque eles estavam entendendo que poderia funcionar melhor do que a controladoria, né? Então, porque a controladoria, no sistema de controladoria, surge um grande problema, é como indicar o controlador geral ou auditor geral.
isso aí sempre é uma dor de cabeça para os países. Quem vai indicar aquela pessoa que em muitos países tem poder de... Não vai julgar contas, porque não é um tribunal, mas tem poder para aplicar multas, aplicar sanções a gestores, a empresas. E quando temos só um controlador geral, ele concentra todo esse poder, que, diferente de um órgão colegiado, né, em que esse poder é sempre mais diluído, né, e as decisões são mais discutidas, mais ponderadas. Então, mas não vou tomar o tempo aqui, nós vamos dar 25 minutos para cada um, para ter tempo de todos participarem depois no debate, dá tempo de abrirmos para todos fazerem essas perguntas que, endereçadas aos palestrantes. Então, eu tenho a honra de passar a palavra ao João Figueiredo, que é membro do Tribunal de Contas Europeu. Muito obrigado, Ministro. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é para mim um grande prazer e uma honra poder estar presente neste congresso e, portanto, as minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Instituto Rui Barbosa, especialmente ao seu presidente, o presidente Ivan Bonilla, mas também ao vice-presidente para as relações institucionais, o conselheiro Sebastião Helvécio, pelo convite que me dirigiram, assim como também o convite que me foi dirigido pela Atricom. É um grande prazer estar aqui para poder partilhar a minha própria experiência e também para poder ter alguns ensinamentos de todas as conferências que estão sendo dadas. Hoje vou-vos falar, e se me permite eu vou pôr de pé, vou-vos falar sobretudo do Tribunal de Contas Europeu. Como foi dito, o meu nome é João Figueiredo, eu sou português, mas sou membro do Tribunal de Contas Europeu. Antes de ser membro do Tribunal de Contas Europeu, era conselheiro no Tribunal de Contas de Portugal e, se porventura hei de acabar um dia o meu mandato como membro do Tribunal de Contas Europeu, regressarei à minha casa de origem, que é o Tribunal de Contas de Portugal. Mas devo dizer, isto já se relaciona com a exposição que vos vou fazer, mas devo dizer que enquanto exerço as minhas funções de membro do Tribunal de Contas Europeu, indicado pelas autoridades do meu país, embora nomeado pelos órgãos da União Europeia, eu não represento o meu país. Isto é, o meu horizonte de trabalho é a União Europeia e devo velar pelos interesses gerais da União Europeia, não pelos interesses particulares deste ou daquele país, nomeadamente do meu próprio país. E isto é de tal modo assumido que muitas vezes, quando estamos nos nossos trabalhos de dia a dia, e se temos que referir o nosso país, eu não digo Portugal, o meu país, eu digo simplesmente o país que eu conheço melhor. Como o meu colega francês diz o país que eu conheço melhor, ou o meu colega lituano. Porque, de facto, as nossas perspectivas de trabalho são toda a União Europeia e são os interesses financeiros de toda a União Europeia e dos cidadãos de toda a União Europeia. É sobre a União Europeia, pois, que vos vou falar. E vou falar, em particular, de uma das instituições da União Europeia, que é aquela que provavelmente mais vos interessa, que é o Tribunal de Contas Europeu. Mas para vos falar do Tribunal de Contas Europeu e para fazer uma relação com o tema que estamos discutindo nesta mesa redonda e que é a accountability democrática, eu tenho que vos dar um enquadramento global do que é a União e das instituições da União e dentro das instituições do próprio Tribunal de Contas para que tenham uma percepção de como as coisas funcionam, em geral, claro. Em primeiro lugar, a União Europeia, todos conhecem a União Europeia. Portanto, ali temos o mapa da Europa, estando assinalados os países, os 28 Estados-membros que são membros da União Europeia. Devo dizer que é uma organização supranacional. Este conceito supranacional é muito importante,
porque não é uma organização puramente internacional, como é a ONU, ou como é o Conselho da Europa, ou como é a OCDE. Uma organização supranacional significa que os Estados-membros decidiram passar parte dos seus poderes soberanos para órgãos supranacionais. Portanto, os Estados-membros decidiram de livre vontade delegar em órgãos supranacionais, vamos ver quais são, as decisões sobre algumas políticas. Poderemos dizer que uma organização supranacional é mais forte e consistente que uma organização internacional, mas não chega a ser aquilo que o Brasil é, que é um Estado federal. Podemos dizer que uma organização supranacional está a meio caminho entre um Estado simples e um Estado federal. Está a meio caminho. É uma organização supranacional. É uma união política e económica. Quer dizer que há questões de natureza política que são decididas destes órgãos supranacionais, assim como há questões económicas que são decididas a esse nível supranacional. São 28 países, como todos sabem. Provavelmente, a partir de 31 de janeiro, passaremos a ser 27, com a questão do Brexit e a saída do Reino Unido. Corresponde a 4 milhões de quilómetros quadrados. E isto é importante dizer-se para tomarmos consciência da grandeza do Brasil. O Brasil é mais do dobro em termos de área. Apesar de serem 28 Estados-membros, em termos geográficos o Brasil é bem maior. Daí tem toda a razão de a gente dizer que o Brasil é um país continental. Mas são 500 milhões de habitantes. Portanto, é uma região mais densamente povoada do que o Brasil. Alguns dados muito rápidos sobre a evolução da União Europeia, porque atualmente existe a União Europeia, mas não nasceu assim. É preciso relembrar que tudo começa em 1951, como resposta à Segunda Guerra Mundial e aos conflitos existentes sistematicamente entre as várias nações da Europa. No início, começaram 6 países, aqueles que ali estão elencados. Mas depois, pouco a pouco, foi evoluindo, porque surgiu a CEE. Certamente muitos de vós se lembram da CEE, Comunidade Económica Europeia, que surgiu em 58. E a União Europeia, como tal, só surge em 1993. Embora só em 2017, e foi com o Tratado de Lisboa, que tudo se concentra na União Europeia, a própria CEE e a Comunidade Económica do Carvão e do Aço, que foi criada em 51. Começámos, portanto, com 6 países e atualmente somos 28. Muito rapidamente, aqui estão as datas de entradas, foram entradas progressivas. No início, a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos. Refiro, por exemplo, que foi em 86 que entraram a Espanha e Portugal, e foi em 2013 a última entrada com a Croácia. Portanto, isto foi um crescimento contínuo, não é? E ainda há candidatos à entrada na União Europeia de vários Estados da zona dos Balcãs. Por exemplo, a Albânia, a Macedónia do Norte, o Montenegro, a Sérvia, são tudo candidatos à entrada na União Europeia. Muito rapidamente, começámos por ser, na União Europeia, um mero mercado único, com trocas livres de bens, mercadorias, serviços e também livre movimento de pessoas. Um mercado único. Mas depois evoluiu-se para uma união política, económica e monetária, com muitos domínios de intervenção. Temos praticamente intervenções em todos os domínios económicos, financeiros, sociais, culturais, ambientais, com política externa também, problemas de política externa, segurança, justiça, imigração. Portanto, são tudo questões que são abordadas ao nível europeu, cobrindo todos os 28 Estados-membros. E é muito importante referir que, para além de uma união política e económica, é também uma união monetária, porque se decidiu criar, no âmbito da União Europeia, aquilo que nós chamamos o espaço do euro, uma moeda única para os países da União Europeia. Ainda não estão todos os países da União Europeia dentro do espaço da União Monetária e esperamos que isso vá acontecendo pouco a pouco.
Foi em 2002 que começaram a circular por todos os cidadãos da União Europeia, em 19 Estados-membros, o euro. Essa moeda que atualmente é um valor internacional, penso que é fácil de reconhecer. Atualmente, a União Europeia é o principal bloco comercial do mundo. A União Europeia é o maior exportador mundial de bens e serviços e o maior mercado de importação para mais de 100 países. Então, como é que funciona? Vejamos então as tais instituições da União Europeia para as quais os Estados-membros delegaram poder, através dos vários tratados, em que se decidiram delegar poderes na área económica, na área dos transportes, na área do ambiente, na área da saúde pública, na área do enquadramento da imigração, na área do controle das fronteiras externas, na área das alfândegas. Tudo isso são poderes que os Estados-membros deixaram de exercer e delegaram na União Europeia. Quais são as instituições? Em primeiro lugar, um Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é eleito pelos 500 milhões de cidadãos da União Europeia. É eleito diretamente. E, portanto, tem uma legitimidade específica, porque é eleito por todos os cidadãos da União Europeia. Uma eleição direta para o Parlamento Europeu. São 751 deputados que representam os 500 milhões de pessoas na União Europeia. Duas instituições são muito importantes. O Conselho Europeu, que é o Conselho em que se reúnem os chefes de Estado e de Governo. Certamente, nas notícias vocês podem seguir o Conselho Europeu, onde se senta a chanceler Merkel, o presidente Macron, o primeiro-ministro do Reino Unido, o primeiro-ministro de Portugal, o primeiro-ministro da Espanha. Isso é o Conselho Europeu. É, no fundo, o órgão de liderança política, onde as maiores decisões de natureza política são tomadas e que se reúne 3, 4 vezes por ano. Ultimamente tem reunido mais por causa das questões do Brexit. Mas, em regra, o ritmo de reuniões é 4 reuniões por ano. Mas depois temos o Conselho da União Europeia, que é o terceiro que ele impôs. Já avançou a Comissão Europeia, mas ainda não é o tempo. O Conselho da União Europeia é um órgão onde se reúnem os ministros das várias pastas. E tem várias formações. Tem ao Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros, onde se sentam os ministros de todos os Estados-membros responsáveis por Economia e Finanças. Temos o Conselho de Justiça e Assuntos Internos, onde se sentam os 28 ministros da União Europeia responsáveis pelas questões de justiça e de assuntos internos. E por aí fora, transportes, saúde, ambiente, etc. Há 10 formações diferentes deste Conselho e que se reúnem todos os meses. Mas, como veem, tanto o Conselho Europeu como o Conselho da União Europeia são compostos por representantes dos Estados. São 28 pessoas que ali se reúnem, um de cada Estado, e representam os interesses de cada Estado. E surge este novo órgão, que é talvez o órgão mais interessante da estrutura institucional da União Europeia, e que é a Comissão Europeia. Ora bem, a Comissão Europeia é constituída por 28 comissários, um de cada Estado-membro, mas também eles não representam o Estado-membro no exercício das suas funções. A sua finalidade é representar os interesses de toda a União Europeia. E funciona, no fundo, como um governo. O governo da União Europeia, com 28 comissários, cada um com as suas pastas, tal como os governos nacionais. E vamos ver o seguinte, é muito importante ter em conta o seguinte para perceberem a dinâmica. Quem tem iniciativa legislativa, quem faz a lei na União Europeia é o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia. São esses que aprovam as leis para toda a Europa. Mas só a Comissão é que tem direito de iniciativa. Só a Comissão é que, vendo os interesses globais da Europa, pode propor. Portanto, os deputados no Parlamento Europeu não podem propor, só podem aprovar ou não aprovar. Podem sugerir que a Comissão faça isto ou aquilo, mas a Comissão é independente para tomar a iniciativa de propor.
E as propostas são aprovadas ou pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho da União Europeia. O Conselho Europeu é um órgão puramente político. Temos o Tribunal de Justiça da União Europeia, que é um tribunal com competência para toda a União Europeia e que verifica se o direito da União Europeia é respeitado nos 28 Estados-membros. E aonde se podem dirimir os conflitos a propósito do direito da União Europeia, porque há um direito que diz respeito a toda a Europa e que é produzido pelo Parlamento e pelo Conselho da União Europeia e também pela Comissão, em certos aspectos. Há o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu é o responsável pela política monetária e pela emissão da moeda, do euro. E, finalmente, neste conjunto das mais importantes instituições da União Europeia, temos o Tribunal de Contas Europeu. Portanto, na estrutura institucional da União Europeia, o Tribunal de Contas é uma das instituições fundamentais. Há 7 instituições fundamentais, uma delas é o Tribunal de Contas Europeu. Vamos então ver o Tribunal de Contas Europeu. Estes são os edifícios do Tribunal de Contas Europeu, só para terem uma ideia. Portanto, é este quarteirão. O Tribunal de Contas Europeu é o auditor externo independente da União Europeia. Fiscaliza as contas da União Europeia. Fiscaliza a execução do orçamento da União Europeia, porque a União Europeia, no seu conjunto, tem um orçamento, já vamos ver. E verifica se as receitas foram cobradas e as despesas foram realizadas de forma legal e em conformidade com os princípios da boa gestão financeira. Economia, eficiência, eficácia, como todos sabem, certo? E contribui para melhorar a gestão financeira da União Europeia, a prestação de contas e a transparência. Alguns dados sobre a organização do Tribunal de Contas Europeu. 28 membros, como eu vos disse, propostos por cada um deles é proposto por um Estado-membro. Eu fui proposto pelas autoridades do meu país, mas fui nomeado pelo Conselho da União Europeia, não fui nomeado pelo meu país. E só fui nomeado pelo Conselho da União Europeia depois do Parlamento Europeu me ter feito um exame e ter dado um parecer favorável. E todos os membros passam por esse sistema de serem ouvidos no Parlamento Europeu num comitê específico que é o Comitê do Controlo Orçamental. E os 28 membros é que elegem e escolhem o seu presidente. Os 28 membros, como eu disse, são independentes, não recebem instruções de ninguém, nem do seu Estado de origem, nem de nenhuma outra instituição da União Europeia. Somos os 28, aqui está uma representação, e estamos organizados em 5 câmaras. Eu penso que isto é um tipo de organização relativamente comum. Temos as 5 câmaras, a primeira para questões de utilização sustentável dos recursos naturais, a Câmara 2, investimento para a coesão, a Câmara 3, relacionada sobretudo com questões externas de segurança e justiça, a Câmara 4, questões sobretudo de economia e finanças, e a Câmara 5, sobre o financiamento e administração da União. E temos um secretariado-geral que trata das questões globais da gestão da instituição, porque, obviamente, a instituição não são só os 28 membros, temos o nosso staff de apoio, que são cerca de 900 auditores e outro pessoal. E é uma instituição muito interessante porque nestes 900 auditores temos gente dos 28 Estados-membros. E, portanto, temos que nos entender entre nós para funcionar em conjunto. Temos, inclusivamente, neste momento tenho um colega, que é um colega brasileiro, mas que também lá está porque também tem nacionalidade portuguesa e no passado já tivemos outros colegas brasileiros. Isto é basicamente a organização do Tribunal de Contas. Já vimos as 5 câmaras, mas depois também há comitês específicos. O Comitê de Controlo de Qualidade da Auditoria, que controla a qualidade dos nossos produtos, o Comitê Administrativo, que trata das questões da gestão, o Comitê de Ética, que vela pela observação de princípios de ética e de deontologia dos membros do Tribunal de Contas, o Comitê de Auditoria Interna, porque também precisamos de auditar internamente a nossa própria organização, e temos depois muitos grupos de trabalho e os serviços de apoio geral e de auditoria, como eu já referi. Aqui temos o exemplo
da reunião do Tribunal de Contas Europeu, os 28 sentados à volta da mesa e tomando as suas decisões. Também em termos de mesa, isto fica claro que somos todos iguais entre nós. Todos os membros são iguais. A sede é no Luxemburgo, esqueci de dizer. A sede é no Luxemburgo. A maior parte das instituições europeias estão em Bruxelas. Há duas que estão no Luxemburgo, o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça, e há outra que está em Frankfurt, na Alemanha, o Banco Central Europeu, e o Parlamento Europeu também reúne no Estrasburgo, em Estrasburgo, na França. Quais são os principais produtos do Tribunal? A Declaração de Fiabilidade Anual. Isto é um documento muito simples, são 4 páginas. 3, 4 páginas. E que diz basicamente o seguinte. A Declaração de Fiabilidade, peço desculpa, diz basicamente o seguinte. Diz se as contas são fiáveis do exercício orçamental a que diz respeito. Nós emitimos há pouco a Declaração de Fiabilidade de 2018 e, portanto, a primeira afirmação é as contas estão ou não estão corretas, são ou não são fiáveis. Primeira questão. Segunda, as receitas foram cobradas de forma legal ou não foram cobradas de forma legal. Terceira, as despesas foram realizadas de forma legal ou não foram de forma legal realizadas. É um documento com 4 páginas que permite aos deputados do Parlamento Europeu e aos membros do Conselho Europeu libertar de responsabilidades financeiras ou não libertar de responsabilidades financeiras os membros da Comissão. É a Declaração de Fiabilidade. E a Declaração de Fiabilidade são as primeiras 4 páginas de um relatório anual que fazemos todos os anos, que é o relatório mais longo, e em que se faz a apreciação de toda a execução orçamental relacionada com um determinado exercício orçamental. Mas para além da Declaração de Fiabilidade e do relatório anual, que são basicamente instrumentos de auditoria financeira e de conformidade, temos também relatórios especiais, resultado de auditorias de desempenho e de conformidade, relativos a domínios de despesa ou de intervenção específicos. Daqui a pouco vou dar alguns exemplos sobre estes relatórios especiais, sobre domínios específicos da despesa da União Europeia. Temos relatórios temáticos de revisão, em que não é propriamente um relatório de auditoria, mas em que relembramos muitas das coisas que dissemos sobre determinado assunto, por exemplo, sobre política agrícola, ou sobre alterações climáticas, ou sobre desertificação, ou sobre os transportes na União Europeia. São documentos temáticos de revisão de coisas que já dissemos anteriormente. E também pareceres. Damos pareceres aos projetos de legislação que a Comissão introduz no Parlamento Europeu e que tenham impacto financeiro. Tanto o Parlamento como o Conselho têm que nos pedir o nosso parecer sobre todas as iniciativas legislativas que tenham impacto financeiro. Vejamos o processo orçamental, porque o processo orçamental se relaciona com as questões que estão mais hoje aqui em debate sobre a accountability democrática. Quem participa no processo orçamental são o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, que aprovam o orçamento, e a Comissão Europeia, que é a entidade responsável pela sua execução. Basicamente é assim. Quem executa o orçamento da União Europeia? A Comissão Europeia. O tal órgão que funciona como governo da União Europeia. Os 28 comissários, que não dependem de nenhum Estado, mas são eles que executam o orçamento, são eles que são responsáveis pela execução. E quem presta contas é também a Comissão Europeia, que presta contas e recebe quitação das autoridades orçamentais, Parlamento e Conselho, também com base nos nossos relatórios e nas nossas apreciações, nomeadamente da nossa Declaração de Fiabilidade. E já houve um ano, no princípio deste século, em que a Comissão Europeia decidiu pedir a exoneração antes, porque sabia que o Tribunal de Contas Europeu ia dar uma opinião negativa sobre o exercício orçamental. E anteciparam-se e pediram admissão, porque senão teríamos um problema, porque provavelmente não receberiam quitação por parte do Parlamento Europeu e por parte do Conselho.
Vejamos as questões da accountability democrática, agora mais relacionado com o tema da nossa sessão. Mas para verem como isso funciona em termos da União Europeia. Nós temos os cidadãos da União Europeia, certo? Os 500 milhões. Os cidadãos da União Europeia elegem nos Estados-membros os respectivos parlamentos nacionais e daí resultam naturalmente os governos dos Estados-membros. Os 28 Estados-membros têm parlamentos nacionais, os 28 Estados-membros têm governos nacionais. E os cidadãos da União Europeia, como eu disse, também elegem o Parlamento Europeu. E é dos governos nacionais que surgem as formações do Conselho da União Europeia, como eu vos disse há pouco. Cada Conselho, nas várias formações, tem 28 ministros, um vindo de cada Estado, sobre uma temática específica. Finanças, transportes, saúde, ambiente, etc. A Comissão Europeia, que surge por nomeação do Conselho da União Europeia, mas também com o assentimento do Parlamento Europeu, é o órgão, como eu vos disse, executivo, é o órgão com responsabilidades na execução do orçamento. E o Tribunal de Contas Europeu tem a Comissão Europeia como o seu principal auditado, sendo que transmite as suas posições tanto ao Parlamento Europeu como ao Conselho da União Europeia. Por exemplo, eu faço um relatório, eu sou um membro do Tribunal de Contas que é responsável por um relatório de auditoria, por exemplo, pagamentos diretos na agricultura. Foi o Tribunal que decidiu fazê-lo, porque o Tribunal é independente e o Tribunal é que decide que auditorias faz. Decidiu-se fazer uma auditoria sobre os pagamentos na agricultura. Auditámos a Comissão Europeia, mas também os pagamentos que são feitos nos Estados-membros. É óbvio que não fomos aos 28 Estados-membros, mas escolhemos alguns Estados-membros onde deveríamos realizar os nossos trabalhos de auditoria segundo certos critérios. Fez-se o relatório é aprovado pelo Tribunal, mas depois eu próprio tenho que ir apresentar ao Parlamento Europeu os resultados da minha auditoria sobre pagamentos à agricultura. Mas também eu próprio, ou alguém que trabalhou comigo, tem que ir ao Conselho da União Europeia apresentar os resultados da nossa auditoria. E, ao mesmo tempo, a nossa preocupação é ter uma relação direta com os cidadãos da União Europeia, sobretudo através da comunicação social, dos mídia, para transmitir as nossas opiniões sobre os diversos domínios da gestão financeira da União Europeia. Tal como vamos também aos parlamentos nacionais e, junto dos governos nacionais, explicar o que é que nós observamos. Portanto, é muito frequente eu ir a Portugal, encontrar-me com comitês do Parlamento português ou com membros do governo português e abordar determinadas questões que foram objeto de auditoria por parte do Tribunal de Contas. Tenho que acelerar porque tenho só uns minutinhos. Orçamento da União Europeia. Isto é um exemplo, agora concreto. Vejamos o ano orçamental de 2018. As receitas deste ano foram neste ano, de praticamente 160 bilhões de euros. E as despesas foram de 157 bilhões de euros. Aqui há um princípio muito importante que nós seguimos na União Europeia. O orçamento tem que ser sempre executado por forma a não haver déficit. O orçamento deve ser sempre equilibrado e a execução deve respeitar o equilíbrio do orçamento. Isto significa ali que há uma pequena parcela que não foi gasta e que foi inscrita logo de seguida no novo orçamento de 2019. O que quer dizer que no novo orçamento de 2019, essa parte que não foi gasta não vai ser necessário cobrir com nova receita. Portanto, é a receita anterior e que se mantém. Portanto, não há propriamente mecanismos de devolução aos Estados. Eu depois podia explicar
quais são as receitas, mas eu acho que isso levar-nos-ia muito longe aqui na discussão e não é tão importante. Portanto, fica esta ideia. Os valores, que andam à volta de 160 bilhões, e a ideia de orçamento e execução equilibradas. Dirão, 160 bilhões é muito dinheiro. Mas reparem, não é assim tanto no quadro da União Europeia. Porquê? Aqui têm estes 3 dados. O rendimento nacional bruto da União Europeia, o rendimento de todos os 28 Estados-membros, são 15 mil bilhões de euros. Se virmos qual é a despesa pública total dos 28 Estados-membros, a despesa pública total corresponde a 46% do rendimento nacional bruto, são 7.250 bilhões de euros. E o orçamento da União Europeia é só 156 bilhões de euros, corresponde a 1% do produto nacional bruto de todos os 28 Estados-membros. Apesar de ser muito dinheiro, é pouco. Se virem as estruturas orçamentais dos Estados Unidos, ou provavelmente as estruturas orçamentais do Brasil enquanto Estado Federal, verão que o Orçamento Federal tem muito mais poder do que tem o Orçamento da União Europeia. Por isso, aquilo verdadeiramente não é uma federação. Estão a ver? Também se vê do ponto de vista financeiro, não é só do ponto de vista jurídico ou constitucional, do ponto de vista financeiro, não é uma federação. Na declaração de fiabilidade relativa a 2018, nós o que é que dissemos? O tal documento de 4 páginas, que é o documento base para a apreciação dos exercícios orçamentais. Demos uma opinião favorável sobre a fiabilidade das contas da União Europeia. As contas retratam fielmente a situação financeira da União Europeia. As receitas foram cobradas de uma maneira legal e regular. Nada a criticar de especial na cobrança da receita. Mas pelo 3º ano consecutivo demos uma opinião com reservas sobre os pagamentos. Porque nós consideramos que as despesas de 2018 foram legais e regulares, em geral, exceto no que se refere às despesas de risco elevado. Mas estas despesas de risco elevado, se quiserem depois eu poderei explicar o que é que são despesas de risco elevado, representaram cerca de 51% da despesa auditada. E calculámos o nível de erro da ordem dos 4,5%. E nós só consideramos aceitável erros que correspondam a 2% da despesa. Se quiserem, depois eu também poderei explicar melhor o que é isto. Mas foi por estes motivos que não demos uma opinião favorável. Demos uma opinião com reservas. O nível de erro estimado dos pagamentos em geral, de todos os pagamentos, foi da ordem de 2,6%, portanto, acima dos 2% que nós consideramos a situação ideal. Aqui poderão ver a evolução dos níveis de erro, porque todos os anos calculamos estes níveis de erros nas execuções orçamentais e vemos que há um decréscimo de 2015 para de 2016, peço desculpa, para 2017, de 3,1 para 2,4, mas houve uma subida pequena, mas houve uma subida em 2018 no que respeita à legalidade das operações de despesas. Mas disse-vos que, para além deste tipo de auditorias, que são auditorias de natureza financeira e auditorias de conformidade, também realizamos auditorias de desempenho em muitas áreas. Ciência e tecnologia, competitividade e economia, sustentabilidade orçamental e zona euro, digitalização e governança eletrónica, ameaças à segurança, ao Estado de Direito e aos valores democráticos, migrações, alterações climáticas e muitos outros temas. Desequilíbrios sociais e económicos nas sociedades. Portanto, todos os anos produzimos cerca de entre 35 a 40 outros relatórios específicos sobre áreas específicas destas várias políticas da União Europeia. E pronto, espero que isto são as instalações, de novo, espero que tenha contribuído para um melhor entendimento do que é a União Europeia e de qual é o papel do Tribunal de Contas Europeu no interior da União Europeia e de como é que isto se articula com as preocupações da accountability democrática. Muito obrigado pela vossa atenção.
agradecemos e cumprimentamos o palestrante João Figueiredo por essa aula que acaba de nos dar sobre o Tribunal de Contas Europeu. Trouxe informações bastante esclarecedoras. Ao final, né, nós vamos abrir a palavra para quem tiver algum questionamento para o palestrante João Figueiredo. Já se propôs a responder às questões que foram colocadas. E, para não perdermos tempo, eu já vou, de imediato, passar a palavra ao nosso doutor Edgar Guimarães, que vai falar sobre o tema Em Busca de um Controle Eficiente. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os painelistas que aqui me ladeiam. Cumprimentar os painelistas que aqui me ladeiam, o ministro Marcos Benquerer, o ilustre doutor João Alexandre de Figueiredo. E eu não poderia, nesse primeiro momento, deixar de registrar que eu não preparei nenhum slide, nenhuma apresentação, tendo em vista que, há exatos 2 minutos antes de iniciarmos este painel, eu fui, de livre e compulsória vontade, intimado a estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o controle eficiente da administração pública. Estou aqui substituindo o professor Fernando Vernalha Guimarães, que lamentavelmente agora, durante o almoço, teve um mal súbito, e por conta disto, a minha pretensão neste momento é trazer um pouco da minha experiência junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, durante os 35 anos em que ocupei um cargo de provimento efetivo, tendo me aposentado há quase 5 anos atrás, e um pouco também da minha experiência hoje como advogado atuante na área do direito público e também como docente na academia. Então, esta é a minha pretensão nesta tarde, provocá-los a algumas reflexões que precisam ser feitas em relação ao controle da administração pública, ao controle eficiente da administração pública no mundo contemporâneo. Em 2009, meus caros participantes, todos nós sabemos, teve início a famosa Operação Lava Jato, por meio da qual descortinou-se um cenário nefasto de corrupção no seio da administração pública brasileira. E percebam, rapidamente, nós estamos em 2019, portanto, já se passaram exatos 10 anos do início desta Operação Lava Jato. Estamos hoje na 66ª, 68ª, já perdi até as contas, das fases desta operação, e penso eu que ainda teremos tantas outras na sequência. Mas eu gostaria apenas, nestas minhas primeiras palavras, de chamar a atenção de todos para o seguinte ponto. Com o início da Operação Lava Jato, nós começamos a ouvir muito sobre compliance, sobre governança pública, e, portanto, a partir daquele momento, em 2019, estas figuras começaram a ganhar muita ênfase, foram potencializadas, a ponto de até eu poderia ousar a afirmar a todos vocês que tivemos, por conta de todo este cenário, o advento da Lei Anticorrupção, da Lei 12.846, ocorrida há poucos anos atrás. Mas vejam, estas figuras
governança, compliance, ganharam força, portanto, a partir de 2009, e hoje elas estão na pauta do dia. Governança, compliance, de uma maneira, eu diria, muitíssimo simplista e despretensiosa, nada mais é do que um código de conduta, de integridade, uma pauta de condutas desejadas para aqueles que integram a administração pública, vedando-se algumas condutas indesejáveis, mas, sobretudo, garantir eficiência, garantir transparência e, sobretudo, garantir que não se pratiquem atos contrários aos princípios da administração pública e não se cometam desvios, notadamente nos atos, no exercício da função administrativa. Eu quero também ainda ressaltar aqui a todos que o Instituto Rui Barbosa, atento a estas figuras, a estas novidades que se apresentam aí ao longo dos últimos anos, o Instituto Rui Barbosa não se furtou em se preocupar com estabelecer, por exemplo, algumas diretrizes para as Cortes de Contas que integram a nossa federação, diretrizes estas que sugerem às Cortes de Contas a criação, a implementação de programas de compliance dentro das Cortes de Contas. Como medida, penso eu, de absoluta transparência e, sobretudo, como medida de exemplo para os seus jurisdicionados. Isto se deu no nível 1 desta determinação, destas diretrizes, da fixação dessas diretrizes pelo IRB com base em normas do INTUSAI. Já no nível 2, houve uma preocupação em se estabelecer princípios fundamentais para as auditorias do setor público. E, portanto, em razão deste nível 2, foram fixadas diretrizes com base em normas de auditoria do setor público para que as Cortes de Contas, também no exercício das suas funções fiscalizatórias, pudessem, de uma maneira até uniforme, eu diria, uniforme em todos os estados da federação, exercer efetivamente a sua competência constitucional. Ao estabelecer tais diretrizes, tais fundamentos para estas auditorias do setor público, penso eu que o IRB está, na verdade, propiciando em última análise, prestigiando em última análise, o princípio da segurança jurídica, na medida em que, se todas as Cortes de Contas que integram a nossa federação falarem uma mesma língua no que toca ao exercício da atividade fiscalizatória, todos aqueles que integram a administração pública, e não só aqueles que integram a administração pública, aqueles que se relacionam também com a administração pública, os particulares, estarão num ambiente de muito mais segurança jurídica. Mas as preocupações do IRB não pararam aí. No nível 3, o IRB edita manuais de auditoria. E estes manuais também são um norte seguro para que as Cortes de Contas possam exercer esta tão cara, tão importante função constitucional que é o controle dos atos da administração pública. Eu, quando falo de controle, eu lembro, e é algo que ficou gravado na minha cabeça durante muitos anos, certa feita, quando eu ainda era servidor do Tribunal de Contas,
eu ouvi de uma pessoa, de um servidor público, a seguinte questão: qual a diferença entre um agente de controle e um terrorista? A diferença entre um agente de controle e um terrorista, me disse ele à época, é que o terrorista tem simpatizantes. É óbvio que esta é uma assertiva que nós não podemos tomá-la de forma absoluta. Os órgãos de controle não podem ser vistos como terroristas. Os órgãos de controle não podem e não devem exercer apenas uma fiscalização, uma auditoria repressiva. Aliás, penso eu, que ao se falar de governança hoje, ao se falar também de compliance, nós temos que pensar num controle como um controle que funcione como uma espécie de um parceiro do gestor público, que oriente o gestor público a tomar o melhor caminho. E não só isto, governança, no meu modo de ver, na contemporaneidade, é aquela figura que deve buscar, na verdade, as causas dos atos praticados fora daquela moldura de legalidade. É preciso nós identificarmos, portanto, as causas de atos ilegais, de atos ofensivos ao ordenamento jurídico e orientar o gestor público para que ações daquela natureza não se repitam. Este é também um papel muitíssimo importante, penso eu, desempenhado pelas Cortes de Contas hoje no Brasil. Eu conversava há poucos instantes aqui com o ministro Marcos Benquerer, até fui consultá-lo, tirar uma dúvida, e ele me confidenciou que aqueles robôs que nos foram apresentados hoje pela manhã buscam dados de editais de licitação recém-publicados. Portanto, a partir de avisos de licitação recém-publicados, os robôs do Tribunal de Contas da União entram em ação e, muitas vezes, antes do início da fase externa de uma competição, o Tribunal de Contas da União, muitas vezes, já atua. Exercendo, portanto, aonde que eu quero chegar com o meu raciocínio? Exercendo, portanto, não um controle a posteriori, exercendo, portanto, muitas vezes um controle concomitante. No ano de 2000, ao concluir o meu mestrado na PUC de São Paulo, a minha dissertação versou sobre controle da administração pública brasileira. E até devo confessar aqui a todos vocês que, ao declinar o tema da minha dissertação para o meu orientador à época, querido amigo, professor Adilson Dallari, me perguntou: sobre o que você quer escrever? Eu disse: controle da administração pública brasileira. Ele virou para mim e disse assim: mas isso tem controle? Lógico que tem. Basta que olhemos, basta que interpretemos o regime jurídico de uma maneira sistêmica, que é efetivamente o que manda a boa hermenêutica. Mas naquela época, já no ano de 2000, eu sustentei Alô? Naquela época, já no ano de 2000, eu sustentei e defendi que algumas licitações mais vultosas, mais complexas, mereceriam receber por parte das Cortes de Contas um controle prévio, um controle antes de se iniciar a competição. Os tribunais de contas deveriam, portanto, exercer este controle prévio. Sempre, quando ainda servidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sustentei que controlar o cadáver é algo absolutamente
ineficiente. Nós não conseguimos trazer resultados efetivos do exercício do controle, e muito menos resultados positivos para a sociedade, quando realizamos o controle do cadáver. Nós temos que nos preocupar, na verdade, com a autópsia e não com a biópsia. Ou melhor, ao contrário, nós temos que nos preocupar com a biópsia, não com a autópsia, exercendo um controle muitas vezes preventivo e, no máximo, até concomitante. Mas eu ainda, nesta minha experiência, tanto no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e quanto hoje na atividade que exerço, eu gostaria de trazer aqui a todos vocês algumas reflexões, e reflexões que merecem a nossa preocupação, penso eu. Durante boa parte da minha estada no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e hoje na atividade que exerço, eu me dedico ao estudo das contratações públicas, as licitações, os contratos da administração. Eu tenho percebi ao longo desta minha caminhada, que tão importante quanto licitar é controlar a execução contratual. Em inúmeros casos, nós nos deparamos com processos licitatórios prontos, materialmente acabados, que estão perfeitos. Não há nenhum retoque a se fazer, nenhum apontamento a se fazer. A competição licitatória foi feita à luz do ordenamento jurídico, sem violação qualquer do princípio da legalidade no seu sentido mais amplo possível. Mas os atos de corrupção e os desvios, muitas vezes, estão localizados na execução contratual. Nos aditivos, muitas vezes, que se fazem sem qualquer fundamento, nos acréscimos, nas supressões, nos equilíbrios econômicos financeiros dos contratos. Penso eu que nós temos que dedicar uma atenção toda especial a esta execução contratual. E também, digo mais, ontem, numa roda informal com alguns amigos que integram tribunais de contas, comentávamos da necessidade dos tribunais de contas passarem a se preocupar com a obediência da ordem cronológica da exigibilidade dos pagamentos, porque aí está também um foco de corrupção. Aí temos uma janela, uma porta aberta para que o administrador público mau caráter exija propina do contratado para que a fatura dele, já medida, já atestada, possa ser efetivamente paga. É preciso, portanto, que os tribunais de contas se preocupem também com esta questão da exigibilidade dos pagamentos e o respeito à ordem cronológica, que, aliás, tem previsão na Lei 8.666. E a propósito da 8666, nós temos hoje, creio que todos aqui já têm conhecimento, nós temos hoje em trâmite no Congresso Nacional um projeto de lei 1292, que está em vias aí de ser sancionado. Imagino eu que este ano não deva acontecer absolutamente nada, mas no ano que vem, muito provável, teremos novidades. Este projeto de lei estabelece prazos para que esses pagamentos sejam efetuados. É preciso que se controle efetivamente o cumprimento desses prazos. Este projeto de lei traz regras de governança e de compliance. Embora eu não morra de amores por este projeto de lei, porque penso que o legislador até agora foi muito infeliz na criação desse projeto de lei. A impressão até que tenho é que alguém pegou um liquidificador, colocou dentro do liquidificador a Lei 8.666, a Lei do Pregão,
a lei do RDC, a instrução normativa número 5 do Ministério do Planejamento, que estabelece regras para a terceirização de serviços, bateu um pouquinho, tirou, colocou mais alguns ingredientes e aí temos o projeto de lei 1292 de 95. Uma lei muitíssimo extensa, uma lei muitíssimo complexa e que, lamentavelmente, está aí em vias de ser aprovada, de ser sancionada. Portanto, meus amigos, estas eram rapidamente, sem a mínima pretensão de minha parte, algumas reflexões que gostaria aqui de deixar registradas a todos vocês. E finalizo apenas esta minha simples e despretensiosa intervenção com as palavras do poeta, que certa feita disse: há um tempo que precisamos abandonar as nossas velhas roupas, que já se amoldam ao nosso corpo e sempre nos levam aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. Precisamos ousar e fazê-la, sob pena de vivermos para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado. Cumprimento o doutor Edgar Guimarães por essa brilhante explanação. Isso é porque ele não preparou, imagina se tivesse preparado. Agora nós temos um tempo ainda, vamos abrir para o debate. Então, quem tiver perguntas para os dois palestrantes, antes de passar a palavra, já tem um questionamento. Eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para o João Figueiredo, nosso palestrante, sobre a sua apresentação. O senhor falou sobre a fiscalização das receitas, a parte das receitas e das despesas. E, né, numa federação, como é o caso do Brasil, né, nós temos um órgão responsável por fiscalizar as receitas. Então, me surgiu uma dúvida se a União Europeia arrecada diretamente algum recurso, né, ou se sempre é via países que compõem a União Europeia. Esse é o primeiro questionamento. E o segundo, a respeito se o Tribunal de Contas Europeu tem algum meio coercitivo para fazer com que os auditados cumpram as suas determinações ou recomendações. Obrigado, Ministro, pelas perguntas que me fez. Tentarei responder assim rapidamente. Relativamente à receita, a União Europeia tem vários tipos de receita que eu não estive a discriminar na minha apresentação, porque era entrar em complexidades, mas temos receita que é cobrada pelos Estados-membros e devolvida à União Europeia, e há regras para essa cobrança. Por exemplo, dou um exemplo, a União Europeia é uma união alfandegária. Só temos uma fronteira única, que é a fronteira externa de todos os Estados-membros. E os produtos que entram na União Europeia, os produtos podem circular livremente dentro dos Estados ou entre os Estados-membros da União Europeia, sem pagamento de quaisquer tarifas alfandegárias, mas os produtos que vêm de fora do território aduaneiro da União Europeia, em muitas situações têm que cobrar taxas, têm que pagar taxas alfandegárias. Quem é responsável por essas operações são os Estados-membros. Mas a União Europeia tem poderes para ir fiscalizar se os Estados-membros estão a cobrar corretamente as tarifas aduaneiras. E a mesma coisa relativamente a outro tipo de receitas. Por exemplo, uma parte da receita da União Europeia é uma percentagem do imposto sobre o valor acrescentado.
Certamente vocês têm no Brasil um imposto idêntico, não sei se se chama IVA, Imposto sobre Valor Acrescentado, ou VTA em inglês. Há uma percentagem que reverte a favor da União Europeia. A União Europeia também tem poderes para fiscalizar se os Estados-membros estão a entregar ou não as quantias corretas, certo? E a União Europeia, ao receber esses dinheiros, há uma parte que nem vem dos Estados-membros. Porquê? Para remunerar esse serviço que é prestado pelos Estados-membros à própria União Europeia. Pronto, isto relativamente à questão das receitas. Relativamente às despesas, se há mecanismos que obriguem os auditados a seguir os conselhos. Vejamos, as recomendações produzidas pelo Tribunal de Contas Europeu dirigem-se basicamente à Comissão. Porque a Comissão é responsável pela execução de todo o orçamento da União Europeia. E também são apresentadas essas recomendações, como eu disse, ao Parlamento Europeu e ao Conselho. A Comissão, devo dizer, porque o processo de elaboração das recomendações é um processo negociado, conversado, entre o Tribunal de Contas e a Comissão. Portugal tem neste momento uma situação de equilíbrio fiscal e até se espera que no próximo ano seja de superávit fiscal. Portanto, isto do ponto de vista da administração portuguesa, das autoridades portuguesas responsável pelas execuções, pelo delineamento orçamental e pela execução orçamental. Relativamente ao Tribunal de Contas português, o Tribunal de Contas português seguiu o cumprimento desse programa, através de várias iniciativas de auditoria. Se estava ou não estava esse programa a ser cumprido e com que resultados. E o Tribunal de Contas Europeu também seguiu esse programa, como seguiu o programa irlandês, o programa grego e o programa espanhol, no sentido de perceber se estavam a atingir os objetivos que se tinham fixado para o delineamento desses programas. Portanto, podemos dizer que, desde que os programas foram desencadeados, e foram desencadeados 2010, 2011, 2012, até mesmo 2018, todas estas instituições trabalharam mais ou menos em paralelo, dentro do seu âmbito das competências, com o objetivo de saber as finalidades dos programas de ajustamento orçamental foram ou não foram obtidas. E há relatórios do Tribunal de Contas Europeu, muito interessantes, sobre estes vários programas que dizem onde se conseguiu atingir resultados, onde se fraquejou mais e que lições devemos tirar para o futuro, porque a própria União Europeia também não tinha experiência. Foram os primeiros 4 programas que foram desencadeados nesses domínios. Não sei se respondi. Obrigado. A nossa mestre de cerimônia, Carol, já disse que o tempo está esgotado. Nós vamos fazer a última pergunta. Eu só peço que seja breve. Sim. Boa tarde, meu nome é Karine Tomás, sou auditora do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Minha pergunta é para o doutor Edgar. Em relação à execução contratual e à necessidade de controle sobre esses contratos, que nós sabemos que nem sempre são empenhados de forma tempestiva. Essa ordem cronológica de pagamento, na verdade, não deveria ser um controle concomitante mediante controle dos empenhamentos e das liquidações, para que a gente pudesse não ter uma avalanche de reconhecimento de dívidas, que o que deveria ser uma exceção acaba se tornando uma regra mediante reconhecimento de despesas de exercícios anteriores? Perfeitamente. Eu agradeço a pergunta a mim dirigida e concordo plenamente com você. E até eu gostaria de ressaltar aqui, assinalar, deixar registrado também uma preocupação que tenho com relação à instauração de processos licitatórios sem muitas vezes, a dotação orçamentária suficiente para fazer frente à despesa. Este é um problema também que deve ser analisado pelos tribunais de contas, em que pese os artigos 7º e 14 da 8666 expressamente determinarem que qualquer processo licitatório, seja para compras ou obras e serviços, para serem instaurados, devem
ter dotação orçamentária com saldo suficiente para fazer frente à despesa. O problema, muitas vezes, é que nós temos o gráfico, mas não temos o efetivo, a efetiva disponibilização. Esse projeto de lei 1292, a que me referi há pouco, ele ameniza muito esse problema. Ele, numa das suas disposições, por exemplo, o projeto de lei diz que qualquer contratação, qualquer licitação só pode ser instaurada se estiver prevista no plano anual de contratações, que é um plano que deve ser elaborado anualmente e deve estar vinculado às leis orçamentárias daquela entidade pública. Então, isso, de certa maneira, ameniza esse tipo de problema. Mas eu concordo plenamente com você. Muitas vezes nós vemos licitações sendo instauradas de forma absolutamente assodada, apenas para, em muitos dos casos, até eu diria, para angariar votos numa determinada municipalidade em razão de uma ação governamental que está sendo proposta, porém, muitas vezes essa ação governamental não chega ao seu final. Para finalizar, eu gostaria de dizer que, para mim, foi uma grande honra poder mediar esse painel e agradeço mais uma vez e cumprimento os dois palestrantes. E, para encerrar, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os dois palestrantes.